tá? A esse concerto de poesia aqui na estação, tá? É um concerto que já tem muitos anos, muitos e muitos anos, muitos poetas já participaram e continuam. Nós estamos agora com a parceria com a Malar Margens, sob a direção do Nuno Hall, né? O nosso querido poeta e editor desse site lindo. E queria agradecer demais a presença dos nossos poetas, a presença de vocês, né? E a dos nossos poetas, da Inês Campos e do Maurício Salles Vasconcelos. É uma alegria estar com vocês. Passo a palavra para o Nuno e ponto. Vamos lá. Vamos lá. Gente, quem tem acompanhado já as últimas edições do concerto já percebeu uma dinâmica de como a coisa funciona. Hoje vai funcionar tudo ao contrário e vai funcionar muito bem. Vamos fazer um novo formato aqui de encaminhamento e que também, tenho certeza, vai dar muito certo, porque por conta daqui dos poetas, né, da Inês e do Maurício, né, que estão aqui com a gente. Vou só explicar. Nós vamos fazer um primeiro bloco grande com a Inês, né, focando o trabalho da Inês, vamos conversar com ela, ela vai falar, vou pedir para a Inês falar assim, em torno de uns 15 poemas para a gente, né, no final da conversa, a gente tem uma breve conversa antes, depois passamos para o Maurício, na mesma organização, e no final eu volto com os dois e fazemos uma breve conversa de finalização com vocês. Tá? Uma pergunta comum, talvez, e que provavelmente sairá dessas apresentações de vocês. E peço para vocês, no final, lerem 2 poemas para encerrar e brindar aí o nosso público com a poesia de vocês. Bom, a Inês, eu acompanho a poesia da Inês já há um bom tempo, já há uns 3 anos que eu acompanho a poesia da Inês pelas mídias sociais aí, Facebook, Instagram, blogs esparsos, né? E sempre que me deparo com a poesia da Inês, é sempre uma... Assim, eu fiz uma publicação ontem no Facebook falando de uma outra poeta, dizendo que a poesia ela tem que nos deslocar de algum modo, né? Ela precisa, quando a gente lê, ela não é só da ordem... ela tem uma ordem intelectual, ela tem uma ordem da lógica, do pensamento, etc., que pode ser transgredida, mas isso é uma contra-ordem da mesma ordem, enfim, é uma longa discussão isso. Mas, além da razão do poema, como dizia o Melchior, ela tem que nos deslocar, de algum modo. E a poesia da Inês, ela sempre me deslocou. Falando um pouco da Inês, ela é de Belo Horizonte, é de Minas Gerais, Belo Horizonte, onde vive, né, até hoje, é poeta e advogada. Geografia Particular foi seu primeiro livro, publicado em 2017. Aliás, somos contemporâneos de primeiro livro, somos jovens poetas, né, de primeiro livro. O meu também foi em 2017, pela editora Casa Escrever, e o segundo livro dela, Roca, que esse eu tenho a alegria de ter, está aqui comigo, né? O Roca, um belíssimo livro. Foi publicado em 2019. E os poemas dela vocês podem encontrar aí em diversos blogs, revistas eletrônicas, enfim, Malar Margens tem poemas da Inês, né? E, enfim, é uma poeta com uma produção muito interessante e que, do meu ponto de vista, a poesia da Inês, ela funde os pequenos movimentos individuais, os pequenos movimentos do sujeito com as grandes questões do século. Ela faz essa costura, usando a metáfora da roca, né? Ela faz essa articulação, ela constrói esse fio que passa ao mesmo tempo. Ela consegue unir nos poemas de uma maneira, com uma delicadeza muito grande, a questão as questões das nossas pequenas vidas com as questões da história que sempre está de fundo em relação às nossas pequenas vidas. Então, eu queria pedir a você, Inês, que falasse um pouco sobre a maneira como você vê a sua poesia, como você pensa a sua poesia, né? Para começar, para a gente fazer um pequeno bate-bola aqui,
dessas questões que são o fundo da escrita, que acho que é importante que as pessoas saibam o que move cada poeta, né? Gente, primeiro queria agradecer a oportunidade, o convite, estar aqui com vocês. Oi, querido, olha, você já está na sala, né? Nuno... Você já está na sala. Ele desligou. Maurício, você está no ar falando no telefone. Já desliguei. Ele desligou. Tá. Então, desculpe, Inês, vamos lá. E agradecer a todo mundo que está aqui, né, para essa partilha, essa conversa. Como é que eu vejo a minha poesia? Eu gosto muito de ter o retorno, né, de outros poetas, porque como a gente é também, né, a gente sabe como a gente é vendo o outro, né, nos dizer também um pouco da poesia é assim. E eu acho que a minha poesia, ela tem uma coisa meio fita de Möbius. Ela vai pela... e eu acho que também tem uma coisa muito dos sentidos, assim, de pegar, de comer, de cheirar, né? Eu sempre vejo isso presente e preservo isso, porque isso me é muito caro, né? Essa questão do olhar o mundo, né? Como é que ele me chega, né? Essa apreensão e tentar tirar um pouco do racional e deixar aquele olhar meio criança, né? Assim, as perguntas, né? A gente vê sobrinhos assim perguntando e falando, às vezes é poesia pura, né? A resposta que eles dão para determinada coisa. Como é que, né? Por que vem o vento assim? E aí vira e mexe, eu escuto meus sobrinhos falando, eu falo, gente, isso é um poema, né? A resposta que eles dão, da forma como eles apreendem, sem aquele pré-conhecimento. E eu acho que a poesia tem muito disso, pelo menos a minha poesia tem muito disso, de me deixar impregnar, né, pelo que me circunda, ou muito pelas leituras que eu faço, e que isso vai me impulsionando, né, a escrever. E essa coisa da fita é porque eu sinto assim, o meu processo de escrita, ele entra em determinadas questões, mas pelas bordas, sabe? Eu brinco com isso, que quando o leitor vê, opa, ela falou de determinada coisa, então ele foi pela borda, né? Não é direto. Então, às vezes, o poema que traz um cenário e essa coisa do sensível, da memória, do espaço, né? Que tem uma coisa da imagem muito nos meus poemas. Mas eu, ali, de repente, pela borda, na volta da fita, né, do Möbius, opa, tô dentro, né, de alguma coisa que essa poeta está me mostrando alguma outra coisa aqui que é interessante, né? Então, assim, eu sigo falando de escolhas, por exemplo, ela traz muito de escolhas, né? O peso das escolhas, né? Muito do movimento também, né? A gente em movimento, né? Essas viagens, a própria vida, né? Que traz esse movimento, mas tem muito da memória também, é uma questão que me é também muito, muito cara de tratar, né? O que a gente escolhe herdar, né? O que a gente herda, o que a gente escolhe herdar, o que a gente nem sabe que herdou, e muitas vezes o poema te diz, opa, né? Tá aqui. Mas também é uma provocação, né, para o leitor que me lê, colocar essas questões, assim. Então, eu gosto desse jogo, dessa fita, né, de passear por determinado lugar, de chegar em determinado lugar pelas bordas, entrar um pouco na questão, num tema maior, né, e de repente tratar da morte, do esquecimento,
sabe? O esquecimento é uma questão muito forte para mim. Do próprio dessa coisa do passado, né? Dessa coisa da herança. O Roca tem a coisa da morte, realmente, mais do que o Geografia, que eu falo que é um livro, né, mais do espaço, de mais solar. O Roca, ele é um livro que traz temas como a morte, como as consequências, né? E colocando isso para o leitor, assim, apreender, né, entrar nessa fita da forma como cada um lê de uma forma. É muito interessante como que volta, né? Assim, e acho que é isso, assim, que está me vindo agora. Outras questões, eu acho que eu tenho muito com... o Roca é um livro que eu fiz muito isso. Uma amiga minha fala que, como o Barthes tem os biografemas, né? Eu tenho os biografilmes. Então, eu escrevo muito sobre filmes. Eu não digo que filme que é, mas são vários poemas que contam cenas de filmes. E ali, naquela cena daquele filme que me marcou muito, e por que me marcou muito, eu desenvolvo outras questões, né? Então, às vezes até umas amigas falam, esse poema é sobre esse filme? Eu falo, é sobre esse filme. Então, é um tipo de... Até para... Né, quando a gente fala como é que starta a poesia, né? Como é que você vai escrever, o que te impulsiona, né? Eu sinto muito isso lendo outros poetas, né? Outros poemas. E que, de repente, você já está com a caneta na mão, querendo seguir, né? Aquela pista ali que te dão, né? Algum lugar que te toca. Ou como essa coisa dos filmes, por exemplo, né? Dos biografilmes, né? O que restou, né? O que ficou, que te marca, de repente, num filme que você assistiu lá atrás e determinada cena não te sai, né, da cabeça. Por que exatamente? Então, a poesia, né? Fazer uma poesia falando disso, sem ser explicitamente, mas se deixando contaminar com isso, e depois, né? Porque depois disso a gente ainda tem o trabalho né, do corte, da medida, né, da real medida. Eu estava pensando o que eu poderia dizer, assim, porque a gente fala, que palavra, né, Inês, que é muito, sei lá, que você trabalha sempre, que é muito recorrente, né? Então, por exemplo, tempo é uma palavra muito recorrente, né? Várias outras palavras que dizem a mesma coisa. E liberdade também, eu não digo a liberdade, não é uma palavra que eu uso nos poemas, mas de alguma forma eu estou sempre dizendo sobre ela, até na questão do movimento, né? Do estar em movimento, ou das escolhas. E eu acho que eu tenho do rock, é lógico que a gente vai mudando, né? Então, ainda bem. Oi? Eu queria pegar esse ponto. Aproveitando que você tocou nisso, eu queria que você me dissesse, para a gente chegar ao Roca na sequência, em relação à Geografia Particular, o que te movia especificamente quando você estava escrevendo os poemas do Geografia Particular? Assim, se você pudesse eleger um ou dois eixos que eram assim, as preocupações para os quais o seu pensamento e o seu olhar estavam voltados, né? E na época em que os poemas do Geografia foram feitos, né? Foram escritos. E aí eu queria que você falasse aí uns 4 poemas do livro para a gente, para que nossos ouvintes aí, nossa audiência, possa entender isso com os poemas, né? Oi, Inês. E eu acho que a Inês travou. Acho que a Inês congelou. Isso que eu ia falar, acho que ela caiu, congelou, não sei. Acho que hoje a conexão tá complicada, né? Que apareceu.
Hoje a internet está aprontando com a gente. Mas é Tá isso, mesmo. evento ao vivo tem essas emoções, né? É, Tem as claro. emoções, não temos como a gente não Controle. tem... Oi? Não tem Não temos controle, né, controle, dessa... né? E não temos aí rapazes e moças que entrarem dançando para fazer a diversão do público nesse meio tempo, né? Ela saiu, viu? Essa aí Ela ela deve ter caído. deve estar reiniciando, deve estar reiniciando. Aham. Então, enquanto... Bom, gente, Vamos ver aqui. Eu poderia, talvez, enquanto ela volta, tomar a voz da Inês, enquanto ela volta, e falar 2 ou 3 poemas dela aqui, do Geografia Particular, né? Então, para vocês irem sentindo a poesia muito maravilhosa da Inês. Então, o primeiro deles é São Paulo dos Náufragos. Checar os monstros do armário, o tigre debaixo da cama, os pés bem guardados. A estratégia para a fuga, as perguntas arquivadas e a capa da invisibilidade. Também... O Nuno. Oi. Chegou. Oi. Enquanto você não chegava, eu falei aqui um poema seu, São Paulo dos Náufragos. Só porque eu fui responder. Desculpa, gente. Você você conseguiu ouvir o que eu propus, né? O que eu fiz de provocação aí para você falar? Oi, Inês? Oi, voltou. Está ouvindo? Eu consegui ouvir a pergunta do Geografia. Isso, então tá bom. Vamos seguir daí? Vamos, isso. Enquanto você não chegava, eu falei o São Paulo dos Náufragos, para as pessoas já conhecerem um poema seu. Legal. Tá? Legal. Então, do Geografia, o último poema do livro, eu acho que ele traduz muito o que me moveu, assim, principalmente no Geografia, que eu falo do tempo de poda, né? Que eu falo da arte da pesca, e eu falo que é tempo de poda, das palavras soltas, das desculpas. Então tem essa coisa da palavra, tanto que são poemas mais concisos e meio que deixar o que é essencial ali, sabe? É um exercício que eu fiz muito no Geografia, até mais que no Roca, e inclusive até não deixar tudo, né? Deixar uma coisa meio aérea, né? Um pista, e foi isso que eu tentei fazer assim no livro todo, e realmente, inclusive, é como um turista, né? Que ele está passando por vários lugares, ele está nessa viagem de lugares, e a gente pega só, apreende essas coisas meio né? Você não explica, então às vezes é interessante você deixar essa coisa meio aérea e essa pista, e trabalhar com essa coisa concisa, né, dessas palavras, que eu acho que foi uma coisa que eu tentei fazer, e fiquei feliz até com esse resultado, né, com esse périplo e com essa proposta, assim. Então, fala pra gente uns 5 poemas do livro, pode ser? Pode. Geografia? Geografia. Bom, vou ler esse que eu estava dizendo, da arte da pesca. Tempo de poda, dos galhos, das palavras soltas, das desculpas. Tempo de espera e resistência diante da secura das coisas, das gentes. A necessidade de silêncio para a pesca.
de soltar os pequenos e de lançar o anzol um pouco mais distante. Vamos ver outro. Inventário. Procura as sandálias de minha avó em corredores de Ariadne. Evita o porão e seus castigos, a obrigação de comer berinjela. Encontra o seu precioso caderno de receitas, a secreta preparação da delícia de ameixas. Pergunto o que é meu mesmo, daqueles grudados. Despejo. Então reuni minhas quinquilharias. 5 ameaças, 30 folhas de esperas, 2 pés descalços, um dente de leite, 3 medos guardados em gavetas apropriadas, 2 saudades vermelhas. Alguma frase cortada. Meu jardim deixei para o próximo inquilino. Inês, fala de novo esse poema que deu uma travadinha. Aí a gente perdeu um verso, assim, e ele é tudo. O despejo. É. Então reuni minhas quinquilharias. 5 ameaças, 30 folhas de esperas, 2 pés descalços, um dente de leite, 3 medos guardados em gavetas apropriadas, 2 saudades vermelhas, alguma frase cortada. Onde guardar tanto grito, minhas borboletas soltei. Meu jardim deixei para o próximo inquilino. Deu? Deu. Vamos ver. Avenida Assis Chateaubriand, 414. As formigas passeiam com contentamento. É chegada a hora, atacar. E eu, de frente para as bolachas, tenho que escolher. Ou penso, ou devoro-as. O café já tem 12 horas. O Nescafé, 12 anos. Estamos todos desamparados. Vamos ver. Fiesole. Encontro com as pedras, etruscas, romanas, lombardas. De pronto fica evidente o meu não pertencimento. Ainda assim não me negam asilo. Postas umas sobre as outras, deixam que eu me deite e cerre minha boca. Mais um, né, Nuno? Isso. Aí. Traz os montes. Uhum. Apesar disso, o sol se esparramou atrás dos montes. Em algum momento, comovida pela urgência, sacudi minhas penas e ameacei um voo. Esqueci. Ninguém voa assim impunemente. Então guardei minhas asas, fechei as janelas e liguei a TV. Muito bom. Seguindo essa linha que a gente está na conversa, alguma coisa sempre muda de um livro para outro, né? A gente, quando fecha um livro, é como se a gente fechasse uma tampa de uma série de questões que algumas ficam lá, algumas até vazam, né? Porque, enfim, existe alguma coisa de continuidade e alguma coisa de descontinuidade, né? na escrita de todo mundo, né? O que mudou na sua caixa de pensamento entre o primeiro livro e entre Geografia Particular e o Roca? E aí fala mais um pouco do Roca e aí lê uns 5 poemas. Fala para a gente os 5 poemas ou 6 do Roca. Tá. Então, o que mudou? Eu tenho uma pergunta adicional que eu esqueci. Desculpa. Sobre que você falasse especificamente sobre as 3 partes, né, do Roca, para narrar essa divisão, essa estrutura do livro,
o porquê das 3 partes, né? Ok? Ah, tá. Tá. Se cortar, você me dá um toque, que aí eu vou repetindo, ok? Tá bom, tá bom. O Geografia, o que mudou foi que eu demorei muito para publicar, né, o Geografia. Foram poemas que foram feitos processo mais longo. Já o Roca foi um livro que ele veio de uma forma urgente, assim, né? Em um ano veio o Roca, né? Ele foi um processo muito intenso e que eu acho que eu perdi um pouco dessa coisa do... Talvez eu tenha mergulhado mais em temas que são maiores, sabe? O Geografia, ele tem essa coisa desse passeio, mas o Roca, eu precisava dessa intensidade, eu deixei ela vir, e deixei ela vir através muito dessa coisa das imagens, dos filmes, e eu senti que ali eu estava... O Herberto Helder foi muito importante também, até para o... Eu acho que ele tem um pouco, né? O Roca tem muito a voz dele, assim, né? Contaminado de certa forma, porque eu comecei a ler muito Herberto Helder e ele mexeu muito, e eu acho que fui mudando também um pouco da escrita, no sentido de não me restringir tanto determinados assuntos, ou não achar que determinado assunto, porque é amor, ou porque isso não pode, né? Aquela coisa que a gente tem uma ideia que isso não dá para falar. Então, eu me dei um exercício mais de liberdade, sabe? E eu acho que isso foi ficando muito interessante. Eu acho que é um livro que tem um projeto maior, porque como ele foi feito num curto espaço de tempo, e eu tinha essa ideia, né, de trabalhar né, da roca, a tessitura, né, o fio. Então, antes disso, eu fiz esse processo do bordado, né? Então, ele passa por muito... Então, eu acho que ele tem essa costura mesmo, mais apertada, né? E o tema, por exemplo, eu estava pensando hoje, mais cedo, eu estou cheia de caderno, eu escrevo em caderno, né? Não consigo escrever direto no computador. Então, eu até te mandei uns poemas novos, né? Eu, outro dia, peguei uns meus cadernos para ver o que eu tinha de poemas para o próximo livro. E depois eu falei, socorro! Às vezes um caderno só é um poema, que eu falo, nesse está falando sobre a mesma coisa, né? Então, o Roca foi assim, eu fui girando em torno do rabo ali, dando um monte de volta, e fui enxugando, mas é esse processo dessa repetição, que de repente é um poema, ou então é um processo de insistência que lá no final te dá o poema que você quer, né? Então, enquanto isso, você vai dando muita volta. Esse foi um processo que eu tive no Roca. Inclusive, a própria roca de girar ali do fio, ela exige essa volta, né? Até você conseguir o tecido, né? Eu acho que essa diferença, assim, uma exigência, assim, eu acho que é uma exigência maior, sabe? Uma coisa assim, se fosse dizer a diferença, e eu acho que o que eu estava passando, a minha proposta, né, da questão da textura, né, da urdidura, sabe? Mas você me fez uma outra pergunta, para além dessa questão da diferença, qual que foi? Que você falasse das 3 partes, que você narrasse pra gente essa costura das partes, o porquê de cada uma.
Das 3 partes. Para entender isso. Na verdade, tem as 3 moiras, né, da roda da fortuna, né, da mitologia, e eu não consigo guardar os nomes delas de jeito nenhum. Inclusive, iam ser 3 partes com o nome cada uma de uma. Mas uma é a que faz o fio, a outra é a que tece e a última é a que corta. Então, eu pegando essa... zip codes to go buy Oi? Nuno? Oi. Oi, sumiu. Oi. Voltou. Pegando esse gancho nessas moiras, eu dividi em 3 partes e coloquei como a parte da promessa, da procura e do esquecimento, que foram os temas que eu te falei que tinha a questão do movimento, né? É um movimento, a escolha e o esquecimento também, né? Que tem a ver com a memória, com a perda da memória, né? Então, é isso. Eu achei que encaixou no que eu queria dizer, né? E ainda evocando essa coisa da roda, né? Da roda da fortuna, assim, que na verdade não somos nós que cortamos, né? É totalmente alheio a nós, mas o que a gente pode trazer disso daí para a nossa caminhada, né? Aí o meu já é a partida, né? O que uma roda dessa na sua mão, o que você pode fazer com ela, né? Você tendo isso em mãos, né? Qual o momento que você vai partir para procurar, né? Quando que você vai prometer? Não, então tem essa questão das escolhas. Bacana. Fala então uns 5 ou 6 poemas para gente de Roca. Peraí. Eu vou falando, inclusive, na ordem do livro, porque eu acho que dá para ver legal, assim. Na promessa, né? O primeiro poema do livro chama Nome. O começo é isto: furos nos dedos, nas células, no corpo. O olho invade o espaço, a linha, agulha fina. O contorno em ponto frouxo cobra a firmeza da mão. Demanda um nome antes uma mirada. Segura o círculo no ventre. A certeza é somente do fio. Galochas. Não se importava com vestido engomado. Foi bordado em França. Não queria o branco, não queria o laço. Iria com galochas, pronta para as tempestades, ainda que as tias gritassem seu nome. Seguraria meninos e velocípedes, seus laços como garras, enraizada por galochas lilazes, e pela aposta feita. Sim, também podia. Sim, era a teimosia que a vestia. Quando eu disse não, depois quase disse sim, repetindo o som do vento na aridez dos alvéolos. Quando eu disse não, invadiu minhas cavidades, acordou as fibras com ferro quente. Quando eu disse não... Oi, Inês, você pode ler esse de novo? Eu não sei se foi só para mim. Mas acho que travou. Não, cortou. Esse cortou. Qual? Quando eu disse não, cortou. Ele cortou. Poxa vida, gente, desculpa. Acontece. Quando eu disse não, depois quase disse sim, repetindo o som do vento na aridez dos alvéolos. Quando eu disse não, invadiu minhas cavidades, acordou as fibras com ferro quente. Quando eu disse não, repetiu o dia inteiro, para dar à palavra o seu tamanho justo.
Eu leio mais alguns ou vocês querem? Lê mais um, lê um da última parte agora. Eu li um da procura e um da procura e um da... Você leu esses da primeira parte, né? Então, para finalizar, lê um da procura e um do esquecimento. Da procura. Corcovas. Fiquei no trem que não passou, no verbo que escapou pela pele. O céu reduziu espaços e arreganhei os dentes atrás da boca. Engoli a chave que carregava no pescoço. Nenhum pensamento depois do seu sopro. Montei o bicho no silêncio das corcovas. A maldição do muro saltado. Onde foi que não mastigamos o sal? Em que língua choravam seu nome empedrado? Agora do esquecimento. Vamos ver. Depois do Charleston. O que te partiu depois do Charleston, do hotel e Casablanca, das noites estendidas? O que te partiu e não carregou minhas ancas, agora errantes? O que te partiu a febre, a carne, o corte da carne, o resto serenado? Se o resto é você debaixo da pedra, cortando a veia do deserto. O que te partiu antes do outono da palavra, diluída na saliva, do sopro derradeiro, do fio da retina. Tento desbastar a terra, recolher seu nome entre o canto berbere e os lábios colados. Deixo que minhas mãos limpem minhas partes, me amarrem frente ao nada de dunas vermelhas. Só a lembrança do teu grito engolido, a terra ainda entre as unhas, e uma pedra, recolhida do fundo do espaço agora ocupado pelos teus ossos. Insiste nas frestas o corpo, preso em alguma tenda de uma cidade escondida, no tecido negro do esquecimento. Seria a pedra que recolhi de você, disforme, porosa, sem caule ou patas? Tirem-me a corda dos pés, não gritei. Estendam-me o abismo, não pedi. Sou eu o abismo, e o estranho me despe uma bacia de prata. Reserva para meus espaços a raridade da água. Não quero sua mão acordando meu corpo. Quero a mortalha que teci. Não desate o nó. Estou junto aos ossos que enterrei na boca do deserto. Onde a pedra que carregava tombou, outra língua recolhe a poeira, dos meus dedos soprando em meus ouvidos, o dia da partida. Muito bonito. Caiu, gente? Não, foi direto, ótimo. Ficou claríssima. Maravilhoso. Obrigado, Inês. Peço que você aguarde um pouco, então. Pode deixar. Vou passar para o Maurício e aí voltamos daqui a pouco. Tá bom? Eu que agradeço a partilha. Fique aí com a gente, por favor, tá? Beijo, até já. Beijo. Maurício. Ei, boa tarde. Como é que você está? Tudo bom? Obrigado pelo convite. Muito bom. Uma alegria você estar aqui com a gente, rapaz. Bom, bacana falar um pouco do Maurício. Maurício, ele se graduou em Letras, né, pela FRJ em 79, fez mestrado em Ciência da Literatura, também pela FRJ em 85, doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP em 94 e pós-doutorado na New York University em 2001, né? Bom, a vida e o currículo do Maurício são extensíssimos. Eu teria que passar o resto da live aqui declinando os trabalhos dele, entre os livros de poesia, os trabalhos com vídeo, os trabalhos com pensamento. Enfim, realmente é uma trajetória assim, que eu acho admirável, né? E admirável também, sem nenhum favor, assim, estou sendo absolutamente sincero mesmo, inclusive pelo pensamento que eu acompanho, o pensamento do Maurício aí nas entrevistas, nas lives, inclusive no Raias, nas Raias Poéticas, porque você participou.
uma contribuição crítica assim, fundamental naquela conversa, né? E então eu vou agora me ater à produção dele como poeta. Ele estreou em 1980 com esse livro aqui, Lembrança Arranhada, que eu raptei da Suzana. Vou devolver a semana que vem agora, eles voltam para você, Suzana, tá? Tava mantendo esse butim só até o nosso concerto, né? Após o Lembrança Arranhada, não. Tem um que não está aqui, que é o Tesouro Transparente, de 85, aí veio Sonos Curtos, de 92, depois veio Ocidentes de um Sentimental, que é onde conversa com Cesário Verde, é um livro assim, dialógico interessantíssimo, né? Depois vem Caderneta Maquete, de 2016, depois disso, 2 livros que eu não tenho, que é o Ar Livre, né? E o seu último lançamento, né, Maurício? Foi agora há pouco tempo, né? E tem mais um. Tem mais, hein? Tem mais, pois então, desculpe. Não, esse eu considero de prosa, Suzana. Mas é uma prosa poética, né? E o Ar Livre. Pontos. Mas falta um, viu, Nuno? De 2019, um livro editado em Portugal, eu vou enviar para vocês, Sexo/Sombra. Eu vou ler um poema dele hoje. Vou adorar, vou adorar. Até na leitura desse poema do Sexo Sombra, tem a participação da coreógrafa Daniela Augusto, né, que quis muito. Eu trabalho direto, a gente trabalha junto, direto, em cenas, peças, e ela vai dançar. Aí eu vou dar o sinal, ela vai entrar. Bom, mas então eu queria levantar para você, assim, acho que é basicamente uma questão que fica reverberando na minha cabeça quando eu leio seus poemas, e que eu vou extrair. A questão da historicidade para você é essencial na produção da sua poesia, né? E você tem uma frase que você disse numa live, que eu grifei essa frase: sem historicidade não há sequer o delírio. Nossa! Eu achei achei isso assim uma afirmação de valor assim sensacional e com a qual eu me alinho perfeitamente. E eu queria então que você falasse, a partir dessa sua relação com a história, a relação entre história e poesia na sua produção e como é que ela vai sendo traçada através dos seus livros, assim. E aí, se você, a partir disso, puder começar a falar uns 5 ou 6 poemas, a gente vai agradecer. Eu preparei mais. Vocês falaram que era certo. Então, vamos conversar um pouco antes e você vai... Depois a gente solta o conceito. Direto? Assim. Pode. Tá. Deve. Então, você tocou num ponto muito importante, porque o que me move a escrever é plasmar algo no momento, não de uma emoção apenas, não é? Mas essa combustão de afecção de coisas que me tocam num contexto preciso. Acho que, por mais que a poesia reverencie tradições de quaisquer épocas, há que se fazer essa ligação com o presente. O poeta, não é? Está instalado num determinado tempo e o depoimento, a escrita, a linguagem que se renovam em função desse tempo são inevitáveis. E acho que é uma coisa baudelairiana que a gente amplifica. Eu acho que foi o poeta quem bem formulou isso. Toda arte tem algo de eterno, né? De um passado, de um tempo anterior, que se combina com a sua presentidade. Porque a gente tem vontade de escrever, mas porque leu algo. E quanto mais a gente lê, é necessário fazer aí um mapeamento do que se escreveu antes, no caso desse gênero aqui hoje, né? Mas há uma porção irrevelada sem a qual a poesia não acontece, que é o seu enraizamento no momento
ainda não abordado, não desconhecido, sempre descoberta. E a literatura faz esse movimento, não é, de revelação de questões ainda, não é, por surgir. Então, é um dado que não pode ser descartado. Há estratégias poéticas que unem, não é, de um discurso eternizante, retórico de uma poesia já reconhecível, não é? Subestimando, omitindo a urgência dessa inscrição efêmera, emergente, caótica, vinda das ondas de um tempo que ele conhece, depõe, experimenta. Porque nós escrevemos e nossos leitores são esses a partir de agora e para um futuro, não é? Que vai se acrescentando, não escrevemos para trás. E o senso da história é cada vez mais importante, porque vamos pensar em termos do Brasil, nas menores coisas, não se entende a mudança que houve nos últimos 20 anos. E o que se falar dos últimos 2 anos sob o comando de um regime de carrasco, tá? Isso não é governo, a gente sabe, isso aí foi uma pilhagem, não é um retrocesso em todos os sentidos, então temos que nos munir de olhares cada vez mais ampliados, não cair nas dicotomias neuróticas de uma presença que será momentânea e pior, envolvido com lixo, com crime e tudo mais, não é? Porque a história é para florescer potências e a poesia cumpre um papel muito grande em estimular o que está por vir. Você, dentro dessa linha, você tem uma coisa que você também afirma, que é muito interessante, e conflui aqui, que é a questão da gente sair do lugar autoral, né? De que ninguém é dono da própria linguagem e de criar uma deriva da linguagem, livro a livro, poema a poema, né? Você podia falar sobre isso para a gente? E como isso acontece nos seus livros, especificamente? Isso. Eu tenho uma necessidade de sair do que eu já, vamos dizer assim, realizei e me aventurar para uma outra. Porque nós somos falados pela linguagem, não existe eu, na verdade, há uma dimensão interior, não é? Pela qual atravessamos vivências, né, afetos, sensações, durações, mas quanto menos dissermos eu, mais a arte e a própria vida vai florescer, não é? A literatura não é um lugar para empossar estilos, autorias, no sentido estrito de fixar, não é, em detrimento do fator de sondagem, de cartografia do que ainda não se sabe, não é? Um domínio quadrado, coeso, não é, em que tudo se amarra, se concatena, isso não é literatura para mim. Isso é o discurso da manutenção de um novelo retórico dos gêneros. Então, sair de si para o que ainda não foi dito sobre si, sobre o mundo, sobre a linguagem, não é? É claro que a gente adquire ritmos, não é? Amadurece na escrita, isso é fantástico, a vida fica melhor em todos os sentidos quando a gente amadurece, envelhece e tudo mais. Mas para não se assentar num lugar, que eu acho o grande problema brasileiro, na poesia, na universidade, na política, no cotidiano, todo mundo quer ser dono de um espaço. Você abre possibilidades para desbravar, para continuar o que é constitutivo da vida, que é o não saber. E a arte, para mim, está envolvida com isso. Sabe? Esse contínuo caminho pelo não saber, né? Isso. Esse contínuo caminho pelo não saber.
Bom, Maurício, eu acho que já deu para a gente se situar no seu pensamento em torno da poesia, então vamos ao concerto, vamos aos poemas. Legal. E eu estou atento aqui ao beijo que vai rolar. Isso. Eu vou dar o sinal, vou dizer o título públicos e Daniela Augusto, tá? Aí Camila ela vai dançar por ajuda 2 minutos, depois eu vou com o poema, tá certo? Volta com o poema. Ok. Não deixar interromper a figura homem em hipótese. Testamento mais que dramático depois. Cinético, mobiliário, uma hipotenusa, jamais questionada, improvável de desaparecer, inerente, aporia, aforismo, a sombra de todo signo ao vivo. Ambulantes. Buda dos livros. Fique com este livro, de qualquer modo mesmo, sem moeda de troca. Diz o Buda recém-empossado, da seita à rua dos mais altos congestionamentos. Se não há tempo hoje para a leitura, dentro de 2, no mínimo, anos, o Senhor encontrará o texto de agora, feito posterior. Um fato, dado externo, alheio até ser pessoal indício. À procura de mim, apenas pela minha pessoa, exatamente tal como acontece agora. Leve o livro acabado há milênios e depois confirme, estarei aqui, neste mesmo ponto, de volta. Hippie. Artesão pré-fabricado, figura da praça, sem se mover do reino repentino, erguido sobre vazamento de óleo e resíduo, feira anterior. Faz festa aos pedaços, em memória, flores dentro de um cerco, para a recolha das menores coisas. Um colar mais que natural, o olhar de preso em uma corrente invisível, nascida do ar e dos olhos dos outros. Toma o domingo duradouro da praça, lugar impossível, predito. Assim como as contas dos frutos, as ondas, as magias. Olho miúdo em seu rosto, não encerra. A última volta de uma a outra era. Visagem do cosmo, tudo o que contínuo se aferra ao tempo. Abismo perdido.
Placa. Só Deus sabe. O colete escrito por trás, segurança. A cidade pela frente. Deus, um dado ao acaso, sumariza cartilha a título de tiro. Controle por cima do corpo de um homem, só em minha hora. Nada sei a não ser eu, espantalho, expropriação na origem, dublê da ordem, puro alvo. Segmento. Condenado por um assalto a 8 anos, regime fechado, passando para 5, pai de 2 filhos. Agora aqui agradeço primeiramente Deus. Depois a vocês, pagantes da condução, tem deixa de existir, de ser gente, por não ter emprego na vida, justo quando não há mais impedimento. O dinheiro que há, qualquer um me encaminhe, porque perdi tudo, meu tempo, falta tudo desde sempre e ainda essa exata hora. A moeda mínima, a esquecida por você, em bolsa ou bolso, aquela nada gasta, sempre de sobra, nada ao fundo, centavo restante sem troca, estou lá. E é como se não fosse. Eu não falo. Eu preciso agora, só se for. Estou pronto. Passe tudo logo. Bebê. Muitos o veem dromomania. Exceto ele conhece o público, de onde, diante, o fim de vida se desnovela e engloba. O futuro será rumor. Voz locutora recita as placas, as paradas. Antes mesmo faz memória em cada estação metroviária, a cena básica humana ostenta a criança alheia, abismo de palavra, orbitante sonho interrompido. Ao que ocorre com o casal, mostra-se como o apêndice, aforismo do relato pai e mamãe. A nova miséria faz secto, acompanha bebê ao absurdo, ao real. Sem qualquer brinquedo, rostos paternos se talham das dores recentes, caídas, empregos impensáveis, êxodos, pessoas tomadas por simulacros do gozo e da geração. Por mais que exista uma história visível nas faces falantes, a criança sobreatua no silêncio, incursiona pelo sono, por segredo, circunda cada presente a servir
verso o trato de todo circulante com o próprio vazio, sem mais linguagem e juízo. Não há como dar crédito, ninguém, nunca, nenhuma crença, ao bebê trazido extemporâneo à luz do dia. Coisas de antes dizem demais, continuam a ser causas de mãe desconhecida, despontam de repente, pertencem ao gênero repente, nada naturais, despontam pelas bordas bocas, nada naturais. Vindos desatinos constroem uma vida, sempre, sempre, sempre um resto insabido, puro embalo do que alguém entoa à toa, puro embalo do que alguém entoa à toa. Pedra, dorso, peso sobre o corpo, pluma, a revelia, alguém por inteiro, colhido no ar, alguém por inteiro, colhido no ar. Só de ter a morte, por hora, já se retiram o terreno aéreo dos cantos, alinhavos sobre o vazio. Alumbramentos por procuração a cada liturgia lida. E a senha do sexo a contagiar o sangue quente. Laboratório invisível, puro exercício ao risco, profeta, faquir, de vidro moído no silêncio, mais estirado pelo escuro, confluente homem contínuo que passa por mim, Deus idêntico. Para soletrar a história nunca vinda, infla-se um cio, determinado, deposto, tão logo de um segundo ao princípio. Nada íntimo, nem nada desde a morte. Hall, você seca suas coisas. Mira o instante em que aguardo as peças pessoais, além de outras expostas para fora, e abro os olhos por baixo da pergunta rolada muito tempo antes, em extravio, gente. Qual é o meu sexo agora? Eu nunca digo de nada. Roupas automáticas por trás e de longe, ao longo, vidros, máquinas de lavar em série. Logo, logo, desaparecemos. 2 a serem repostos. O 1 em vacância e o cada vez mais próximo.
desde os anos minha vida. Todos temem 2020 adiante. Confinamento sine die, anagrama adentro. Barragens soberanamente erguidas por cada vez mais frágeis humanos. Talvez seja esta divisa prolongada medida no interior do tempo, sem o menor resguardo, sequer reconhecimento. Pleno trâmite, século desastre, desde sempre anunciado. Ao término, segunda década, temor infuso, crescente, correspondido por obra, orla, limite. Minha vida. Nascente em nome de número. Há a tentação de fazer lista, o cruzamento. O segundo não dá respiro. Nem vem revival. Por mais conservador seja o discurso do dia, ao desenrolar download, documento mais e mais imprevisto. Multidões mantêm seus próprios casulos. Vão morrer por ali, gradeado abstrato, suposto alinhamento. Não místicos criam seitas, neo-religiosos erigem corpos identitários a contrarrosto da sagrada vítima. Céus não seguem estações, por demais humanizados, é o horror de suas presenças, fazem desenhos em cores cosmológicas, cortantes, fuligens, o simples fluir a tempo de mirar o vento, a volição, olhos fechados em nome de nada. Inscrições pigmentam o um a um, interior, intermitente, múltiplo motivo vivencial. Quer dizer alguma coisa corporativamente. Fixa sobre tudo parece ainda estar no começo. Sobre o mesmo ponto suturado de imediato, corrida, linfa. Nascente. O toque na impossível fonte se dá pelo inverso. Tudo parece ainda estar no começo. Beijos públicos. Um minuto, Maurício. Olá a todos. Eu gostaria... Vai apresentar Augusto. Obrigada. Olá a todos. Eu sugiro, como a gente está fazendo arte para as telas e a dança é maior do que o corpo, como disse já Maurício, eu sugiro que vocês deem um pin na minha tela, ouvindo o Maurício e o pin na minha tela. Pode ser? Eu agradeço. Bem-vindos. Daniela, você podia reaparecer a roupinha? Eu não estou conseguindo. Estou aqui. Você clica nos 3 pontinhos da minha tela. Aí tem a opção PIN. E aí você vai colocar o PIN para que eu apareça numa tela maior. Clicando nesses 3 pontinhos, tem 2 opções, chat e PIN. Aí você clica no PIN, né?
E isso quando a imagem estiver pequena, na imagem pequena na barra superior, né? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Que aí fixa a imagem, fixa o quadro dela na imagem maior. Perfeito. Quando você quiser. Infância, eclode, sempre em meio à história que vem, à procura de alguém, atração percebida pelo muito próximo, da letra e do lugar. Os primeiros beijos públicos, desde o homoerotismo ao já sem nome afeto escoado, depois de muito tempo, sob a legenda tardia, confluente com radar, shopping sitiado, planetário fuso neodramático, esbate corpo em flagrante beijo. Ao plural do nome público, feito a grafite, devolvido ao mictório, giz, ou jazigo todo mundo por escrito, frequenta, anda-se em silêncio, aflora puro segredo. Até o ponto derradeiro, alto carro, alguém está lá, apenas para a sanfona elétrica, coletiva, tarde aberta. Conceito e incerteza posterior a beijos públicos, doses, irrupções as mais divergentes dentro de um mesmo beijo. Recitas Rambo entre as folhagens, depois passeias pelos bibliotecas, feiras, quando uma incontornável olhos talha um rodapé à altura da aparente ausência de acontecimentos. Infância gay eclode e se endereça a mundo inteiro. A global gramática assoma, toma uma vila morada construída para o recluso, neural, terapia nirvana, entre fluxos pornôs ao longe, relva e metragem. Dá alguma legada lembrança, só de espiar uma próximo dado em riste. Hóstia e vazamento espermático. Plexo solar, nega cartão postal, consagra o não visto, próprio corpo. Dar o consecutivo, beijo. O sexo está masagear. De todo feito, ainda principial, como se tratasse do jamais conhecido. A infância é o que vem. Gaia, um só raio, enquanto a garoa búdica, qualquer um, expert à distância, parece aquilo a nascer de si, adivinha, silogismo, gay, gleba esfera. O tão vivido contrassenso após fantasmal alegoria. Beijos públicos. Logo tramitam e se indemnam primeiros toques em áreas alheias dos mais velhos aos imediatos pedagogos. Gente, a mais corrente. Viemos dar aqui todos juntos, poodle, pingente agarrado à roupa do dia,
apenas meu, desnudo, autoexposto. Mondo cane, all natural bela vista. E rompe lá, onde não quis nunca pensar, proliferada família, matilha, pós-produção. Painel tarde panorama, turismo low cost. Quanto mais explode a pequena capital de visitantes afrequecidos ao não dialético reativo beijo dissemínio. Não é no final, credo onomástico, judeu, Judas, não mais. Revival, história, nunca, não ao fundamento regressivo. Sexo se espalha tal como compras, na louca, gratuitos batom e boca. Até a rachadura batom, tu deves mudar de vida, conheces correspondente a caso. Os primeiros beijos públicos, os homens, mulheres, infantes, estão sendo vistos, permitidos ao ar livre, todo interdito, aos céus da terra e de novo se prolongam, em réplica introduzem outras parcerias, parecenças, explicável módulo gender, ao senso descarrilado de um só sexo. Meu amor, meu ardor, nunca foi feito antes assim, senão para ser externado por mim, meio fio de um beijo. Por vezes até o deserto vale a caminhada. Uma expedição gerada no minuto, fiado, vida verbo vira anverso. Variantes casais decaem, anti-beijo público. Conduzido a efeméride Instagram, estância da imagem ao choque chamariz, das bocas se multiplicam em descompasso, quanto mais distantes os nomes, as coisas, tantas pessoas vindas à tona, anúncio do contágio, beijos públicos, endereçamento, dedicado a quem disse impensável, em nenhum contato a tempo, acompanhante à margem do teatro fotograma devido ao sexo, ou seja, até sua sombra. Até reaparecer por um átimo, razão pela raiz, de potência em prova não saciada, agir infância, incompleta dobra no feminino, velho humano veio rompido, replicante reproduzido, ainda viver a mais, quando menos, sem querer deixar a existência jamais, sob promessa estendida a um ponto tão aleatório quanto agregado, extra-raio. Beijos públicos, sexo, sombra. Bíblia Sagrada, Bíblia de hotel, Bíblia Sagrada, o livro muito tempo. O efeito passa a ser apenas horas, devotado à estreita circunstância de quem vem até aqui. O tempo virou ainda agora. Sinto o circuito cerrado, nunca serei eu mesmo. Fica, contudo, difícil avançar da mirada do ofício. Tudo permanece por miragem e vertigem.
as letras douradas, duradouras em capa dura. Na real, fujo de outro reservado a mim, a verter, tal qual jorro pelos mares, avalanches, palavras sequências. História em prospecto, ao passado, o magemoto, desde então revolto. Altos nomes se encaminham até o círculo leitura sonho. Bem antes do sono, hotel limiar sul. O senso agudo acalanta, saudanas, homilias, oxalá esteja lançado ao futuro, do próximo a passar por aquelas páginas, qualquer que se abisme. Só cai dentro quem quer, nunca está parado. Gosto, porém, de ter o livro ao lado, de ser e gravura, uma espécie de onírica onipresença, o livro em legenda, em linha, uma só iluminura. Afundar palmeiras, terras bravas, nunca estarei preparado. A cada toque do livro serial, sacro, à minha frente, feito para afrontar a capa, o dito longínquo, o ornato. De passagem, enquanto a cada segundo deixo de ser, mesmo quando não há. Mesmo quando não há, criam vitalício vínculo. Bíblia de hotel está feito para proliferar, está feito. Bíblia ou hotel. Estadia, leitura. Hospede-se quem quiser. Aqui. Só há aqui. Leve o livro para casa. Eu te maldigo um blues. Eu te maldigo um céu azul. Eu te maldigo um blues. Eu te maldigo um céu azul. Nada de concreto, nem grama rala, nada de deserto, apenas uma casa, apenas uma casa. Eu te maldigo. Eu te maldigo. Nem grama rala, apenas uma casa. Eu te maldigo. Casa azul, céu, eu. Boa tarde. Acho que o Nuno congelou. O boa tarde faz parte da performance? Da nossa performance. Eu fiquei assim, o boa tarde, vem agora, vem um... Maravilhoso, sensacional. Adorei a coreografia também. Ficou muito conexo, né? Ficou excepcional. Gente, eu queria abrir para perguntas.
Eu sei que a Amanda Vital tem 2 perguntas para fazer. Amanda, você está no ar aí? Tô por aqui. Posso Então, fazer? no ar, por favor. Em Beleza. Eu queria fazer uma pergunta para os 2 poetas. É uma pergunta de uma leitora curiosa mesmo. A Inês falou dessa diferença entre o primeiro livro e o segundo, que diz que o primeiro é mais solar e o segundo é mais voltado para o esquecimento, assim, é um pouco mais à sombra, é uma exploração à sombra, vamos dizer assim. Do que a gente pode esperar de uma poética para um próximo livro? Se puder falar um pouquinho do seu momento atual em poesia. E ao Maurício, a mesma coisa, ele diz que vê a arte como essa construção infinita, um não saber infinito, e acredito que na poesia também deve transitar assim, cada livro com um itinerário diferente, né? Então, eu queria saber o que vem aí para um próximo momento em poesia, especificamente, e gostaria também de parabenizar os 2 pelos poemas trazidos, as seleções foram sensacionais, é um privilégio estar aqui vendo vocês. Obrigada. E parabenizar também a Daniela Augusto, né, pela belíssima performance. E a Daniela, parabéns, pela Daniela. performance. Parabéns, Daniela. Muito especial. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por trazer sua arte. Então, por ordem, Inês. Ei, gente, Daniela, parabéns, Maurício também. Obrigada, viu, Amanda? Obrigada a todo mundo. E eu tinha preparado vários poemas para ler, te confesso que caiu a internet, peguei o celular e eu fui folheando meio a esmo, não conseguia muito, mas acho que deu para ouvir, né, no final. Agora a internet está ok, né, mas na hora que eu estava falando... Então, você perguntou do que esperar, eu estou com uma provocação assim que eu tô curtindo fazer, que é exatamente essa coisa do não pode metáfora na poesia, é muito lírico, tem que falar disso, a forma tem que ser assim. Então eu tô escrevendo uns poemas com questão da liberdade mesmo, porque eu acho que você entrar num trabalho de poesia cheio de regras, né? Tira o grande barato e a grande provocação mesmo, né? Antes de escrever, você já vai com um monte de pode, não pode, é ruim, é antigo, eu quero ser como fulano, quero ser como ciclano. Então, eu falei, Inês, permita-se esse exercício de liberdade, desaprenda aí um monte de coisa que você tem lido e vai por um caminho, como o Maurício disse, né, que fazer coisas diferentes. Eu falei, vai para um caminho mais livre, sabe? Então, eu tenho escrito uns poemas um pouco diferentes, assim. Já escutei que eles não têm chão, seu poema não tem chão, não sei o que é exatamente poema sem chão. Até me levou a escrever um poema sobre um poema com chão ou sem chão. Que bom, ele não tem chão, um poema sem chão tem que voar, né? Ele não tem limites. Tem que voar. Alguém falou, achei sem chão. Eu falei, tá bom. Aí depois eu falei sobre um poema sem chão, né? E teve homenagem ao Frois, né? Ao grande Frois aí, que também eu fui reler e me serviu muito, né? De uma provocação, de um mote, né? De fragmentos, assim. Eu acho que também não está rolando, está rolando mais em termos de estrutura, talvez por essa coisa da liberdade mesmo, de não quebrar os versos tanto, sabe? E é isso, assim, essa coisa do olhar direcionado para também, né, para agora o que a gente está vivendo, que a gente não sai, né, dessa coisa como o próprio Maurício disse, né, da história, né, do que nos provoca, né, essa coisa do outro, da alteridade, né,
Então, eu acho que está nesse caminho do poema sem chão, sem regra, desses fragmentos aí. Vamos ver. Você poderia, então, falar para a gente 3 poemas dessa nova fase, dessa nova Isso, eu ia construção? pedir isso também, para exemplificar para a gente, para o Maurício também. Antes da gente passar para o Maurício, e se um deles puder ser um poema Mercado, eu agradeceria demais. O Mercado? Eu lembrei, ouvindo ela falar da proposta atual, da poesia não ter chão, né? Eu lembrei do Manuel de Barros, né? Poesia é voar fora da asa, não é? Poesia é exatamente isso, é não ter chão mesmo, né? Maravilhoso. Exato, exato. Eu vou ler, então, o Mercado, que não me pediu, e vou ler em homenagem a Gisele, que falou do Manuel de Barros, que fala do chão também. Vamos ver. Mercado. O contrato na banca dos pescados. Quanto quilo sem a espinha. Quero só os 2 lados. Sem surpresas na boca. Aberta, escapando do embrulho das notícias de ontem. Ferver o óleo. O entendimento não é sem os restos. No prato. O gosto do que se pensou. O tempero dos dedos. Eu prometi, mas ele não está aqui. Deixa eu ver. Só um minutinho, gente. Não está aqui esse do Sem Chão. Eu vou ler o que eu fiz em homenagem ao Frois, que teve uma... A gente fez uma coletânea em homenagem aos 80 anos do Leonardo Frois. Ato ou efeito de... Escrevo do quarto, aproveitando a pequena fresta entre os prédios que deixa ver, talvez o intervalo. Escrevo depois de muito tempo sem escrever e já enfiando o pé no lirismo dos horizontes. Tento colocar porta, cancela, mata-burro nas metáforas. Outro prédio mais alto. Recomeço atrás do seu começo. Por aqui, nenhuma ave. Talvez seja o excesso de sol. O escorregadio do alumínio nas beiras. Ou eu, invadindo a varanda que não habitava. Pego o intervalo de uma palavra esquecida. Macerar. Submeter o processo de maceração. Maceração. Ato ou efeito de macerar. Isso de rodar em torno do rabo. Pensei em oliveiras. Gostava de pensar em oliveiras. Em pedras portuguesas, retirando o óleo essencial do fruto. Macere o lirismo, você teria dito. É a garrafada que te atravessa. Extrair de um corpo o seu princípio ativo. Retorna ao que se pode ver pelo limite das esquadrias. Ao prédio mais alto, construindo entre as leis do uso do solo. Na canetada de um ex-prefeito, no seu último dia. Imagino portar uma autorização para ser horizonte. Pesa? Deveria. O lirismo embebe em álcool. Com as armas em punho, volto ao poema. Tento o que lhe é estranho, o passado que não existe inventado. A casa, o pai, os cadeados na janela, o nosso cheiro em nós. Janelas de vidro em todo vão, cruéis com ventos e pássaros. E a voz de Deus surgindo dos céus das sessões da tarde das Semanas Santas. Cobrando os primogênitos sem a marca. E eu rezava muito para que o céu não se abrisse. E ele pedisse algo assim, como o próprio filho. Agora o prédio da canetada. Os 40 anos, algumas dívidas inexistentes, já que nunca serão quitadas. Já que pagar é um verbo abundante, como aceitar, eleger, entre outros. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, fico pensando no que eu perdi quando eu estava sem áudio. Olha, nós estamos abertos a perguntas. Vocês podem fazer perguntas pelo chat ou presencialmente, quem quiser pede a palavra. Agora eu vou passar para o Maurício responder a pergunta da Amanda, tá? Maurício? Uhum.
realmente essa instigação que nos leva a um lugar que está fora do literário. A literatura, paradoxalmente, nos leva a ir para uma outra região. Quanto menos a gente se pautar no que é premiado, avalizado, não é? Academicizado, disciplinarizado, mais interessa a escrita. Então, é numa busca, sim, que a gente, claro, tem uma história, né? Da qual viemos, né? Esse próprio gênero, poesia, no caso, tem uma história, mas tem um inédito. Essa é uma época muito insondada ainda. As pessoas não põem o pé no presente. No nosso país, então, é um problema, há uma dificuldade muito grande. Daí esse enredo em forças regressivas, não é? Em nomes consolidados. Não é? Eu gosto muito de ler e valorizo, eu gosto muito dos poetas que não são conhecidos. Eu vejo muitas... Eu entro em contato com textos novos e autores pouco lidos de outras épocas e vejo isso que é interessante. Isso é o que faz mover a literatura, não é se enquadrar no que é legislado, legitimado. Para essa busca, né? Com algo que, claro, a gente absorve as linhas de criação, as referências mais bem elaboradas, importantes, na abertura da linguagem, não é, dos poetas, que, enfim, constroem universos ressonantes até hoje para sintonizar com outras possibilidades, porque é uma época muito diferente das outras. Por mais que se queira puxar, não é, um grilhão retrô, não é, de pautas e posturas, as saídas políticas elas têm que ser muito renovadas, as saídas estéticas, no caso aí tem esse lado de uma proposição de linguagem, não é? E é isso, eu estou muito interessado em falar mais ainda da história no próximo trabalho. Esse meu último trabalho, criei, embora de um modo muito diferenciado, uma poeta norte-americana que é um grande nome contemporâneo, Lynn Regina. O projeto dela, Minha Vida, em 2 livros, e um deles é Minha Vida nos anos 1990. E eu quis fazer Minha Vida nos anos 2000, desde os anos 2000. Então, esse lado factual me interessa muito no momento para recriar. E agora no novo projeto, assim também, trabalhando com fatos e recriando eles de uma maneira que não reproduz o acontecido registrado e também não ficando numa linguagem só factual, né? Um exercício criador por aí. Interessa, porque é um painel de possibilidades muito inédito. Por mais que a gente veja uma cena, não é? E que queira jogar tudo para trás, derrubar as conquistas que essa governança demente vai ficar cada vez mais insulada. As forças do corpo, da história, da poética, não é? Do desejo, vão falando mais alto. Trazendo isso para o campo da poesia, essa tua relação do fundo da história com o campo específico, né, da nossa produção, você não acha que existe um déficit de conhecimento mesmo, né? Do que aconteceu, por exemplo, dos anos 70 para cá, porque nós tivemos assim, diversas emergências sucessivas. Eu vou ser um pouco esquemático apenas para fazer a pergunta, mas não é esquemático assim, né? A gente teve diversas emergências sucessivas, os anos 70, os anos 80, os anos 90, os 2000, com diversas questões históricas levando isso na base do choque ou na base do diálogo e tal.
e muita coisa da produção de hoje, ou uma parcela da produção de hoje, desconhece essa conversa que a poesia veio traçando com a história ao longo desses 40 anos e que nos situa no lugar onde nós estamos. Nós estamos hoje muito por conta dessa conversa toda, conturbada, na maior parte das vezes, né, entre poesia e história. Você não acha que existe esse grande desconhecimento, até para você buscar os poetas, como você disse, os poetas e as poetas, que não estão no mainstream, para você, através deles, compreender melhor, você tem que conhecer o que é o mainstream, digamos assim, né? Para poder dizer, não, eu vou fora daqui. O Brasil até pode ter em outras partes do mundo, mas tem para transformar aqui, é o que mais conhecemos, né? E o Brasil é muito corporativo, muito disciplinarizado. Eu até nesse livro mais recente meu, desde os anos 2000, Minha Vida, tem uma palavra que eu gosto muito, para mim ela é a chave. Contrariamente do que se pensava, nós somos muito mais o país do telejornal do que da telenovela. Falta fabulação. O brasileiro é guiado por palavras de ordem. Se chegar hoje no jornal e se dizer esse é o poeta, esse será o poeta, não há pesquisa de identidade. Então, o que acontece? Um professor recebe a matéria jornalística, ou de revista, ou o que for de site, mas dentro de um gosto, não é? Centralizado, vindo da combinação mercado-imprensa, não é? De um modo geral, forças de mercado, aquilo que é mais palatável. Ou um discurso que seja considerado, não é, enquadrado em alguma tendência. Quer dizer, pode-se vender o que quiser e a universidade adota aquilo. E assim por diante, em termos de política e visão de história. Precisava ver justamente esse caráter mais inventivo do fabular, que é algo de ordem filosófica com uma força propositiva que vai no coletivo, colher os diferentes registros. As pessoas hoje não estão nos centros dos bairros, não é? De Zona Sul, no Rio, Leste, em São Paulo. As pessoas, no mundo inteiro, a grande questão, a grande contribuição vem das periferias, não é? Do mundo inteiro, dos subúrbios, das comunidades, dos que estão fora dos lugares centrais, porque a informação se centralizou e há multidões vivendo formas muito mais compósitas, inventivas, de ver a história de um modo plural, quando se tende ainda a dar uma versão muito oficial das coisas. Então, eu vejo em lugares por onde eu passo contatando pessoas que escrevem uma capacidade incrível de estar sintonizada no seu tempo e trazendo essa nova linha de ações, não é? Aqui e ali com mais visão do que pode ocorrer, mas elas emergem e vem dessa pluralidade de enfoques realmente um novo país e uma nova poesia, vamos dizer aqui, né, nesse nosso. É por aí que a coisa se dá, a meu ver. Ok. Gente, infelizmente nós estamos no final, assim, esgotamos o tempo, passamos do tempo, mas acho que com muita alegria, né? Porque, nossa, que tanto conteúdo, que tanta poesia, né? Que tanta reflexão que nós tivemos aqui hoje. Eu queria então pedir a você, Maurício, que falasse um poema seu para encerrar, pode ser? Eu vou escolher um poema aqui ao Léo. Tá? Esse está fora de programa. Absolutamente tá? fora. O aleatório porque eu não programei ele e abri aqui um arquivo em nossa sala, né? Organon, para Milton Dobbin, que foi um ator e diretor de teatro falecido com AIDS nos anos 1990. Foi meu professor de teatro no Rio.
egresso do Tuarão. Aí vai ter uma referência teatral que vem daí. Organon. Não tem da vida. Façanha de um só movimento. Dentes falhos a cada fala. Enquanto corre paralelo o ilimitado céu postal. Tal qual um beco de brechas, onde se vê cada vez mais o que falta. O aberto, o aéreo. Aqui são de toda divisa os lábios de poucas palavras, ao limite escrito. Beco, sem ouvir a referência a nada, tão simples placa. Concreto coletivo, cume sem saída. Ok. Bom, eu queria agradecer muito a você, Inês. Agradeço, viu? Uma ótima tarde. Sucesso para vocês. Agradecer a você, Maurício, para a revista, também. para a Estação das Letras, para a poesia de todos. Obrigada, gente. Muito bom ter Obrigada, vocês aqui. viu, Acho pela que partida. todos saímos aqui enriquecidos, né? E Obrigado. assim, quero agradecer em nome do Instituto de Estação das Letras, em nome da revista Malar Margens, em nome de todo mundo que está aqui no canal. E queria passar então a palavra para a Suzana, para ela fazer o encerramento, né? E dizendo que mês que vem temos mais um concerto, né, com mais gente boa. Fiquem ligados aí nas redes sociais, que vamos em breve já anunciar os próximos nomes. Tá bom? Então, Inês, Maurício, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Eu fico por aqui, passo a palavra para a Suzana. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Maurício. Tão bom te ouvir depois de tanto tempo da gente sem se ver, né, ao vivo, assim, e a cores. E ver a sua incessante, como é que eu vou dizer? É uma poesia incessante, né? Ela não para de brotar de várias formas. E isso, a gente se conhece desde desde o início, né? Eu lembro da surpresa que foi quando você lançou seu primeiro livro, e um grande crítico literário, não importa o nome, né? Falou: rapaz, você está muito verde. Ao contrário. Foi o contrário. Ele disse que eu tinha 24 anos e estava muito maduro para a poesia. Não foi verde. Mas era uma coisa que não era tão positiva, no sentido de que era tão novo, era tão novo. Não, foi positivo. Foi Antônio Zago, na Folha de São Paulo. Quando havia fiquei com essa história na cabeça. Quando havia resenhas. Não, tá no. Eu botei na orelha do segundo livro, Tesouro Transparente. Ele achou que eu, com pouca idade, estava muito maduro. Bom, eu tenho que dizer o que eu não acho nada. Mas o que eu vi é que era uma poesia sempre muito adiante do seu tempo, acho, e acho até hoje, né? Um poema que justamente por essa mobilidade, né, que ele tem de motivações, né, e seguindo sempre esse curso da tua história, da nossa história, né, como você mesmo falou. Então, é assim que eu vejo você, como esse poeta que está sempre em efervescência, em ebulição, e acompanhando, né, e, ao mesmo tempo, adiante, né? Agora, é engraçado que eu fiquei com essa história do verde, não sei porquê, e eu achava assim, cara, esse homem não entendeu nada na minha cabeça. Ele falou: Maurício, nos seus verdes 24 anos. Verdes 24 anos. Tá, então tá. Foi bom que eu revi, cara. Não, foi muito legal, sim. Foi muito legal. E também agradecer a Inês Campos. E a gente hoje, eu 40 anos disso, né? Tenho que ficar, né? Ficar o quê?
Mais verde. Mais verde ainda, exato, é uma outra coisa. É isso aí, temos que ficar mais verdes, Maurício. Maravilha. Isso aí, querido. Obrigado, tá, pelas palavras. Por hoje estar também com a Inês Campos, foi muito bom, tá bom? A Inês também, agradecer a ela, a presença. E enquanto você falava, eu lembrei de uma expressão, não uma expressão, um verso, né? Que você diz que você é náufraga de terra firme. Achei lindo isso, né? Tem a ver também com essa coisa da mobilidade, né? Porque a gente é isso mesmo, né? A gente não sabe bem nunca onde está, e quando a gente souber, a gente já morreu. Exatamente. Náufraga de terra firme, aguarda náufraga, é um verso seu muito bonito, assim, sabe? Aqueles versos que ficam na memória. Obrigada, obrigada, Suzana. Obrigada a todo mundo. Gente, foi um prazer essa tarde de sábado com vocês. Maurício. Muito prazer, hein? Sucesso, muita poesia. Para nós todos, né? Aí, gente. Até o próximo concerto. Avisando que semana que vem vai estar disponível no YouTube. Essa live vai estar disponível. Que legal, YouTube, muito bom. Vamos divulgar. Gostei muito, viu? Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo convite, pela acolhida, por tudo, tá? Muita poesia para a gente, né? Que é o que mais importa. Nunca foi tão importante fazer tudo isso, né? Nos salva, a poesia nos salva, literalmente. Literalmente. Beijo, gente. Muito obrigado. Beijo. Obrigada, pessoal. Foi lindo. Boa tarde a todos e até mês que vem. Obrigado, Amanda. Tchau. Obrigada, Maurício. Obrigada, Inês. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Tchau.